bem-vindo ao nosso Supercast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Vamos falar de um assunto muito bacana. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você que ainda não conhece a Supermédica. Está no mercado há mais de 7 anos, distribuindo saúde para todo o Brasil. Para hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas odontológicas, veterinárias e também para clínicas estéticas. Temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, equipamentos hospitalares, ou seja, tudo o que você precisa para a área da saúde. O Supercast tem o objetivo de trazer assuntos não só relacionados à área da saúde, mas que são pertinentes à sociedade em geral. Bom, vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio o psicólogo clínico Silas Bezerra, formado pelo Centro Universitário Estácio de Goiás, pós-graduado em MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, coordenador de recrutamento e seleção de progresso, consultoria e gestão. Já está atuando no mercado desde 2020 com psicoeducação de pessoas que fazem uso de drogas, que estão com depressão, ansiedade e dificuldade para lidar com a vida diária. Seja muito bem-vindo, Silas, ao nosso Supercast. Quero te dar a palavra agora para se apresentar. Bom, como você já disse, eu sou o Silas. Obrigado pelo convite. E hoje eu atuo principalmente na questão do recrutamento e seleção e no combate à dependência química. Trabalho ali com vários clientes que fazem uso de algum tipo de substância, seja, às vezes, até o vício em jogos, né? Vício em jogos, drogas ilícitas, drogas lícitas como o álcool também. Dentre outros casos de depressão, ansiedade e algumas dificuldades ali de lidar com o dia a dia. Show. Como que começou, Silas, essa sua paixão pela psicologia? Assim, é até engraçado que antes de ser psicólogo eu era pedreiro. Olha só. Aí, na obra, trabalhando no meu dia a dia, eu vou fazer um curso superior. Aí eu fui, iniciei esse curso, aí eu escolhi psicologia ao invés de engenharia. Aí meus colegas, não, mas você é doido? Vai fazer um negócio totalmente ao contrário, mas eu fui. Assim, eu tinha cansado da obra, né? Aí eu fui, fiz o curso, gostei, um curso muito bom. Tanto eu cresci como pessoa, como profissional, eu ainda estou crescendo, mas foi um curso maravilhoso. Aí estou aí no mercado já atuando há algum tempo, fazendo algumas palestras, também o atendimento clínico, dentre outras atividades. Show! Bom, hoje o nosso tema central é como o uso da internet pode provocar ansiedade e depressão. Tema bem forte, né, Silas? Explica um pouquinho para nós como que funciona a saúde mental e qual a importância dela nas nossas vidas. Bom, primeiro, a saúde mental é um equilíbrio. Você não tem, por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu vou controlar minhas emoções. Isso não existe. Você consegue administrar elas. As emoções, controle, por exemplo, elas não vão nem aparecer. Eu quero matar ali as emoções e tudo, elas não vão surgir, mas isso não acontece. Elas vão dar a cara em algum momento. O que você tem que fazer é, peraí, o que essa emoção está querendo me dizer? Imagine que essa emoção seja outra pessoa. Aí você vai bater um papo com ela, claro, dentro da sua própria cabeça, ou falando sozinho também, se você quiser. Não significa que você é doido, por assim dizer, né? Uhum. Então, assim, você vai bater esse papo. Então, a saúde mental é esse equilíbrio. Peraí, eu senti a emoção, agora o que ela quer me dizer? Aí eu vou entender, eu vou me entender, que é a prioridade, me entender, então eu vou entender também o que as emoções estão querendo dizer. E dessa forma eu vou tendo um equilíbrio diário. Então, a saúde mental é ter equilíbrio. Se você está exagerando em alguma coisa, tem algo de errado. Então, tudo em excesso esconde uma falta. Se eu trabalho demais, pode ser questão de querer ganhar dinheiro, financeira, pode ser que você esteja fugindo de outras coisas ali da sua vida diária, familiar, relacionamento e por aí vai. Muito bacana.
O que leva os indivíduos a terem pensamentos negativos? Acho que essa é uma dúvida que percorre muito a gente. É uma tendência humana. A psicologia tem aí mais de 140 anos que ela estuda nada mais do que o ser humano. Tem os estudos comparativos de animais e tudo, mas a base é entender o ser humano. Então, já entendemos que é uma tendência humana observar, perceber, sentir as coisas mais negativas do que as coisas boas. Porque o negativo causa mais impacto. Às vezes você está ali em um ambiente, por exemplo, vai no encontro com a pessoa. Se a pessoa for, é legal. Mas, assim, às vezes o encontro pode ser chato, né? Então, entretanto, se a pessoa não for no encontro, você fica com muita raiva. Sim. O que é mais forte? A pessoa ir ou a pessoa não ir, quebrar aquele compromisso? A pessoa não ir. Porque, ao mesmo tempo, você está no encontro, certamente está pretendendo algo. Só que a pessoa não vai. É a mesma coisa de te dizer assim, eu não quero, você não serve, você é feia, feio, não e por aí vai. Você não é importante. E nós gostamos de sentir ser importante. Nós gostamos desse sentimento. É natural humano. Então, o pensamento vem daí. Das pequenas ações. Isso, as pequenas ações. O que acontece de mais intenso são os negativos. Porque o positivo é tudo que a gente deseja. Sim. Então, com o nosso desejo de receber uma aprovação, por exemplo, forte, quando vem uma reprovação, é uma surpresa. A gente fica muito triste, chocado, e com isso leva essa experiência marcante para a nossa vida. E aquela questão também de criar as expectativas, né? Exatamente. Porque você cria a expectativa de que vai dar tudo certo e não de que vai dar tudo errado. Aí vem, a gente não é marcante ser feliz, é marcante ter algo que te entristeceu. Mas é verdade isso. E como que a gente pode tentar fugir aí dessas negatividades e pensar por um lado mais positivo sobre as coisas mesmo negativas que acontecem conosco? Bom, primeiro, por exemplo, se você foi no encontro, a pessoa não foi, ou a pessoa foi e não deu certo. Até mesmo na aprovação, às vezes você vai entrar fez um processo seletivo para entrar numa empresa, criou ali toda a expectativa, já fez um planejamento do que vai fazer e não dá certo. O problema da expectativa é que a maioria, todo mundo, na verdade, cria assim, vai dar 100% certo, vai ser 100% do jeito que eu quero. Isso não existe. Eu até costumo, algumas pessoas reclamam, não, mas aqui onde eu tô acontece isso, acontece aquilo, que é chato, que é ruim, que eu não gosto, aí eu viro e pergunto, na sua casa, onde você reside a vida inteira, acontece coisas que você não gosta? Sim. Então é natural, todo lugar acontece coisas que a gente não gosta, ou gostaria que acontecesse, mas acontece. Então é a forma de lidar com isso. Por exemplo, acontece coisas positivas e coisas negativas na nossa vida, certo? Se eu levar para a minha tendência de ver só o lado negativo, para onde minha vida vai? O que você acha? Só para as coisas ruins, na minha opinião, né? Acho que as coisas não começam a fluir na vida. Exato. Então, você tem que manter um equilíbrio. Da mesma forma que você mantém o equilíbrio das suas emoções, você deve manter um equilíbrio do positivo e do negativo. Como assim, Silas? Aconteceu da pessoa não ir no encontro comigo. Nunca mais eu vou marcar encontro com ninguém? Não. Às vezes, alguma coisa aconteceu com a pessoa que impossibilitou e, às vezes, ela só não queria ir mesmo. Então, aí é a hora de você, peraí, então, aconteceu aqui. A minha vida futura vai ser diferente. Então, construir de forma diferente. Interpretar, assim, o que eu aprendi com esse acontecimento negativo? Tirar lições, né? Tirar lições, exatamente. Aprendi com esse acontecimento negativo e também com os positivos, que a gente tira lições dos dois lados. Literalmente é um aprendizado essas questões, né? E é reduzir uma coisa, por exemplo, o pensamento negativo vem na sua cabeça. Opa, peraí, eu não vou pensar isso. Eu tenho que pensar o mais positivo.
Então, você tira a lição, toda vez que vir aquele pensamento, você lembra dela. O que, que eu aprendi que é positivo para a minha vida? É. E dessa forma, vamos dizer que no primeiro momento, se você tem muitos pensamentos negativos, o primeiro momento vai ser uma guerra dentro de você, com você mesmo. Como assim? O pensamento negativo, você já está acostumado a evocá-lo com frequência. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você evocar, você... Opa, pera aí, eu vou te guardar aqui na gaveta e coloca ele lá. Tem que parar para pensar. Exatamente. Toda vez que o pensamento vir, você coloca ele lá. Por quê? Nós aprendemos, o ser humano, assim. Se você começa a fazer um exercício, logo você pega o ritmo daquele exercício e tudo. Na nossa mente acontece de forma semelhante. Se você se acostumou a pensar negativo, vai vir com frequência os pensamentos negativos. Por quê? Existem as barreiras psíquicas, mas eu vou chamar de muros. Pensa no muro da sua casa, tem aqui um muro. Aí pensa aí, a cada 1 metro tem milhares de muros. Aqui o primeiro muro seria o do pensamento negativo. Aí você derrubou esse muro, agora os pensamentos negativos estão livres para rodear na sua cabeça. Mas o muro dos pensamentos positivos continua em pé. Ou você levantou ele, porque eles estão construídos. Então, você derrubou do negativo, e agora você só pensa negativo. Então, é hora de reconstruir. Como você vai reconstruir esse muro? Você, tijolo por tijolo, dia por dia. Opa, peraí. Veio o pensamento negativo, eu pego ele e ponho no muro. Fica aí, vamos construir essa parede novamente, porque daqui a algum tempo eu ainda vou ter pensamento negativo. É normal, natural do ser humano. Só que a tendência e o número de vezes que eles vão aparecer são bem menores. Os pensamentos positivos aumentam e os negativos diminuem. Diminui, né? Agora entrando, né, já bem no nosso tema central, vamos falar um pouquinho de vícios, né? Que eu acho que sonda praticamente a população inteira, né? Vícios em drogas, jogos, álcool, e que até agora... E agora entrou muito essa questão do vício na internet, né? Uhum. Como que isso... O que isso pode acarretar na nossa vida e principalmente no nosso dia a dia? O que é interessante dos vícios, por exemplo, vício e um momento de oração, meditação, é que eles ativam uma área bem parecida no cérebro. Então, assim, a pessoa, às vezes, eu vejo muitas pessoas usando, na verdade, substância para se aproximar mais, segundo a crença dele, da divindade que ele acredita. Porque ativa aquela certa área do cérebro. Então, assim, a questão do vício em drogas, por exemplo, aí como maconha, cocaína, crack e outras nesse sentido, o que a pessoa usa? Maconha é medicinal. O pessoal sempre diz isso. Não, maconha é medicinal. Mas o que é medicinal da maconha é ela sem o efeito alucinógeno. Então, o canabidiol, por exemplo, é uma substância que eles retiram o princípio ativo que vai dar a lombra ali, né, do uso. A pessoa vai tomar o medicamento, ok. Mas quando ele fuma, ele quer mesmo sentir a lombra, né? Uhum. E não se tratar de uma doença. Por quê? Primeiro, se algum dia você vê alguém falando isso, você pergunta, você está doente? É medicinal, então é um medicamento. Então, você está doente para tomar esse remédio? Então, seria uma automedicação. Então, primeiro tem essa questão aí. A cocaína ela já é usada muito relacionada ao sexo, porque dá um vigor maior quando o cara está ali usando naquele primeiro momento, dá um vigor e ele executa muitas atividades sexuais ali no dia a dia dele, nas noites. Só que com o tempo, o que acontece? Ele não sente mais o vigor. Na verdade, ele começa a não ter mais vigor. Uhum. Ele não sente o prazer em si, ele não sente mais, ele reduz. Então, assim, não tem mais atividades. Como se fosse retardando ali, né, o Isso. efeito. É como se fosse um medicamento. Um medicamento para pressão, por exemplo, você utiliza ele, só que chega um certo tempo que ele vai perdendo o efeito. Aí você vai no médico, pede uma nova receita, e lá aumenta a dosagem ou troca o medicamento. Exatamente. O corpo acostuma, né? E é exatamente por isso que o vício em droga ele é contínuo e ele aumenta ao invés de diminuir. Porque se você usa uma vez por dia e não está mais fazendo efeito, você passa a usar 2, 3, 4, 5. Às vezes, aí você passa a passar o dia todo cheirando a cocaína. Uhum. Ou fumando a maconha.
Por quê? Você não sente o efeito mais. Só que aí, quando você está o dia todo e o efeito já não é mais o mesmo, você muda de droga. Se era da maconha, eu vou para a cocaína, por exemplo. Tem diversas outras, mas vamos seguir essa sequência para ficar mais fácil. Eu vou para a cocaína. O dia que a cocaína perdeu o efeito, o próximo passo geralmente é o crack. É o crack. Aí é onde é o fundo do poço. Então, assim, nesse sentido, um dos problemas das drogas é esse. Aí alguns falam assim... E entre diversos outros problemas, Isso. né? A questão, a família se afasta, começa a morar na rua... tem pessoas que perdem o emprego, né? Pessoas mesmo que já são formadas, né? Caem no vício e se perdem literalmente. Sim, eu já atendi pessoas que, tipo, de famílias milionárias, mas moram na rua. Exatamente. Porque a família já não está mais suportando o dia a dia da pessoa usando um crack, por exemplo. É complicado. Então, assim, não dá pra gente dizer que a família é culpada ou que a pessoa é culpada, porque é um vício, ele já não tem mais controle sobre aquilo. O vício é isso. O que é o vício, né? Por exemplo, o vício é quando você usa uma substância e não consegue ficar sem ela por um período ou passar a abstinência, que é o primeiro mês, por exemplo, beleza, eu não vou mais usar uma substância. O primeiro mês é um dos mais críticos. Por quê? Naquela primeira semana, você vai arranjar coceira onde você nem sabia que existia. Seu corpo começa a ter outras reações. Começa a reagir pedindo a substância. Sim. Aí você começa... Que nem quem é viciado em açúcar ou qualquer outro tipo de coisa. Seu corpo pede. Enquanto você não dá, ele... O chocólatra, né? Que está bastante em alta, o pessoal fala do chocólatra. Então, o cara ou a pessoa que usa o chocolate, que come o chocolate e tal, ou que usa o crack, a maconha, a cocaína... Ou o uso do celular, do né? celular, do álcool, é semelhante. As ações internas dele é praticamente a mesma. Você usa, aquela substância vai te gerar o prazer ali momentâneo, só que está te causando algum mal. O chocolate, em muitos casos, mal na saúde. As substâncias ilícitas, mal na saúde, mas também familiar. Onde filho se afasta, pais, mães se afastam, ou se deterioram também junto da pessoa que faz uso. Como assim? Existe a codependência. A codependência é, você usa, eu sou ali um parente próximo, eu sou codependente de você. Como assim? Você é viciada na maconha, eu sou viciado em tentar tirar você da maconha. É basicamente aí vira uma isso. guerra. Exato. A única diferença que tem para o que você sente ao usar maconha, por o que eu sinto a usar você, entre aspas, é que eu não sinto a lombra. Eu só sinto os prejuízos. Porque o vício ali, não, eu vou salvar a minha filha, vou salvar a minha filha. É a mesma intensidade. É a mesma intensidade. Então, prejudica da mesma forma. O álcool é liberado, porém, nesse sentido, é uma das piores que existe por conta do trânsito, por exemplo, agressões familiares na rua, brigas em bares e por aí vai. Porque quem usa outras drogas usa escondido. Maconha nem tanto, mas cocaína, crack, usa-se escondido para ninguém ver, porque é proibido. Se fosse liberadas, tava tudo ia ser a mesma coisa. A mesma coisa. Não teria diferente do que é melhor ou pior, o que faz menos mal. Entrando nesse assunto de vício, e já entrando nessa questão, né, dos uso de aparelhos, celulares ou computador, seja o que for, é muito interessante essa questão que você falou, né? A gente muda o comportamento. Eu posso até falar por mim mesmo, eu tenho um vício nisso aqui. Também porque é a minha plataforma de trabalho, mas também porque a gente cria uma dependência tão grande, por exemplo. Se eu tô sem sinal, eu já fico desesperada. Nossa, eu poderia estar postando isso aqui. Se eu fico sem bateria, eu já fico desesperada. Então, tipo assim, de certa forma, isso causa um problema, assim, gigante. Porque causa... às vezes, você fica nervosa por conta daquela situação, acaba descontando em outras pessoas. Então, tipo assim, qual o risco disso aqui? Como que a gente pode controlar mais essas questões? Porque tá na palma da mão, né? E não só na minha, mas de crianças e de todo mundo. Aí é uma questão interessante, porque o vício no celular ou nas redes sociais
O que você faz nele? Você, por exemplo, trabalha, mas quando você não está trabalhando, você está assistindo a vida de outras pessoas. Aí você está Sim. lá no seu celular, vendo lá Virgínia, por exemplo, Zé Felipe, né? Tá lá assistindo a vida deles, que a vida deles é massa, que a vida deles é isso, que eles fazem um monte de coisa e postam nas redes sociais. No fundo, assim, isso não seria ruim, mas se você passa o tempo todo A ter um assistindo, excesso, né? o excesso, você passa a sua vida assistindo a vida de outras pessoas. Então, é a mesma coisa de você estar aqui nessa salinha assistindo o mundo, passar lá fora e você nunca sai daqui, só fica aqui mudando. Ah, não, cansei da vida da Virgínia, vou assistir a da Isa agora. Aí muda para você. É igual aquela série Pro Silas. Black Mirror. Isso, Tem eu já vi muitas um essas episódio questões. daquela série que é basicamente isso. Você fica lá dentro, lá dentro, no quartinho, assistindo para ver, fazer pontos, Isso. ganhar dinheiro, um monte de Aham. coisa. O celular é basicamente a telona que tem lá, é o celular na nossa mão. E nós presos nessa Exato, questão. porque somos produtos, né? Para o celular, o Instagram, por exemplo, ele é grátis para nós. As empresas compram o produto do Instagram, do Facebook, que o produto deles somos nós. Porque eles ganham fazendo propaganda. Exatamente. E quem está assistindo a propaganda são os produtos. A gente olha lá, não, vi esse copo, nossa, que bonito. Mas aquele copo é o que eles estão fazendo de propaganda. O produto de verdade somos nós. Não é o copo que eles estão vendendo. Aquilo é o item de propaganda. Nós somos o produto. Só que aí a questão é, onde entra o prejuízo? Por exemplo, se for uma criança que fica o tempo todo com o celular na mão, querendo ou não, precisamos estudar. E o mundo está cada vez mais tecnológico. Precisamos estudar mais. É livro mais no tablet, né? Tudo Exato. Tudo na palma da mão. Precisamos estudar mais ainda. Mas se eu fico o tempo todo na internet, o que eu quero fazer de verdade? É ficar nas redes sociais e jogando. Não é estudando. Assistindo uma série, assistindo um filme. Só que isso você fica ali, naquele ciclo de vida. Aí onde você vai parar? Se você só passar a vida toda assistindo um filme. E os seus desejos de conquista, onde você quer chegar, quer alcançar. E nem é falando que a gente tem que ser produtivo, né? Que hoje em dia o pessoal critica muito que falou que tem que ser produtivo é porque está querendo levar para a questão, o sistema diz isso, tem que ser assim. Não, não é isso. Você se sente bem sendo improdutivo? Jamais. Aí não é produzir para o sistema, é produzir para você. Às vezes você nem precisa... Chegar em casa e falar, nossa, hoje meu dia foi extremamente produtivo, né? Isso é muito satisfatório. Exato, e é para você se sentir bem com aquilo. Claro que, querendo ou não, as empresas fazem parte do sistema, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Só que faz parte. É a vida. Então, o vício em si vai te tirando desse passeio, ir num parque, dessas coisas assim corriqueiras que é bom de fazer. Eu mesmo uso muito o celular também. Eu trabalho muito aí pelas essas questões online da vida. Sim, a pandemia trouxe muita gente para isso, né? A se comunicar de forma online, isso... Videochamada tá em alta. Só que o que eu faço? Quando eu posto, assim, eu vou pro meio do mato, onde nem tem sinal, e fico lá, perto de um lago, querendo pescar, plantar uma plantinha. Acho que eu tô ficando velho. Mas buscando, eu entendi, né? Buscando outros meios de se desvincular um pouquinho disso aqui. Sim, porque se você só fica no celular o tempo todo, seu cérebro, primeiramente, não vai descansar, porque ele está tendo estímulo o tempo todo. Como nós falamos de poluição visual na rua, o celular é uma poluição visual cheia, muito grande. Muito pesada. Que eu acho que isso também gera muita discussão entre os pais, né? Libera o celular ou não, né? Monitora ou não. Então, acho que fica muito... Qual assim, a dica que a gente pode dar aí para os pais que estão nos assistindo sobre essas questões? Pensar primeiro, por que o pai está dando o celular para o filho ou filha? É para ele ficar quieto. O menino está querendo brincar, o menino está querendo correr. Coloca ele para ficar aí, né? Se distraindo. Hoje, a gente vive muito em apartamento.
casa com lote pequeno. É muito perigoso a criança correr na rua por conta de diversas coisas que acontecem. Então, os pais colocam lá como uma segurança para a criança não ficar correndo, não correr o risco de machucar. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece que falamos que a depressão é o mal do século? Será que é a depressão ou aquela falta de contato com outras pessoas? Então, a gente parar para pensar. A criança fica o tempo todo no celular, mal conhece os pais, não tem intimidade com os pais, já começa se sentindo sozinha ali. Ou Abandonada, seja, né? Às vezes podemos dizer que toda vez que você está dando o celular para o seu filho, conscientemente, que é para ele ficar quieto, você está abandonando ele. Estou abandonando ele. Porque eu quero que ele fique ali naquele canto, quietinho, para mim ter paz, fazer minhas coisas, assistir minha série, meus filmes. E aí que começa a mudança no comportamento, né? Que é onde os pais, às vezes, chegam num nível que não tem mais controle sobre o filho, né? O que acontece? Tudo que a criança aprende, somos nós que ensinamos. Tudo. Tudo que ela aparece falando, fazendo, ela viu alguém fazendo ou viu alguém falando. No início da vida, a criança ela é uma copiadora, ela vai copiando tudo que vê, tudo que escuta. Então, se você está ensinando para o seu filho, por exemplo, que ele fique lá no cantinho dele com o celular dele, quais são os comportamentos que ele vai aprender? Não vai ser comportamentos parecidos com o seu, por exemplo. De isolamento. De isolamento e comportamentos que pessoas estranhas estão ensinando para ele. Sejam benéficos ou não, mas são pessoas estranhas. Um dia você vai olhar para o seu filho, mas quem é essa pessoa? De onde ela aprendeu isso? Caramba. É tipo assim, eu não tinha esse comportamento, né? Uai, meu filho não tá se parecendo comigo, né? Porque eu nunca ensinei isso a ele. Mas não param pra dar esse start, né? Exato. Antes dos anos 90 por aí, não tinha essa questão tanto da internet. Então, o filho... A criação era mais presencial. Naquela bolha, né? Família, pai, mãe, irmão e por aí vai. Tios. Então, os filhos, eles tinham uma tendência de ser bem parecidos. Aí muitas não, meu filho é muito parecido nisso comigo, mas pergunta... não sei se você tem filho. Não, né? Mas pergunta para uma pessoa que tem filho. Seu filho é parecido em quê com você? Se ele só... Assim, claro, tem a criança que não fica tanto na internet. Mas se você observar que fica muito na internet, você pergunta. Seu filho é parecido em quê com você? Que o sonho das pessoas, em muitos casos, é que os filhos sejam parecidos com eles. Às vezes, isso também causa problema. Mas, se você está deixando ele com comportamentos estranhos, por assim dizer, ou pessoas estranhas, que você não sabe quem é, ele vai aprender e vai ser uma pessoa que você não conhece. Nossa, isso é muito grave, né, Silas? Assim, é um assunto muito sério que a gente tem que ficar atento, não só os pais com as crianças, mas nós mesmos, adultos, né? Isso acarreta em muitas coisas negativas dentro de relacionamentos familiares, ou seja o que for, né? É algo que a gente tem que ficar em alerta. Busca pelos likes nas redes sociais. Rede social é algo que, né, literalmente ficou ali grudado nas nossas vidas, né? E hoje em dia as pessoas buscam muito por essa aprovação das outras pelas nossas ações, por exemplo, né? Como que eu lido com essas questões, assim? Principalmente quem é muito viciado, né, nessa questão de rede social. Tem pessoas que trabalham com aquilo, então é meio que natural, porque é o trabalho dele, ver notificações ali o tempo todo, engajamento do público e por aí vai. Só que tem pessoas que... O que acontece, né? Tem pessoas que querem trabalhar com aquilo, só que não estão alcançando o sucesso que ela tanto deseja, a expectativa que ela criou que em um ano ela vai ter lá 200 mil, 300 mil seguidores no Instagram, muitos likes. Aí ela vai chegando no final do ano e não alcançou essas metas, não alcançou... Aí vem a frustração. Exato. Na verdade, ela alcançou, né, a frustração. Porque você tem que pensar no que é palpável. Peraí, eu não sei, eu não tenho experiência nisso ainda, então o que eu devo fazer? Para melhorar, né? Para melhorar isso. Então, você vai buscar, estudar,
Mas mesmo assim, como a rede social funciona? Por exemplo, as notificações. Às vezes eu passo um tempo sem entrar em alguns tipos de rede social e fica chegando uns videozinhos lá. Não sei o que aconteceu. Várias legendinhas. É incentivando você a clicar. Sim. Você volta, é tipo assim, vem cá, vem cá. Clica aqui. É a mesma coisa que a gente tá chamando. Para causar o desejo ali, né? Exato. Então, as notificações causam o desejo. Por que a maior parte do Instagram, por exemplo, é o coraçãozinho? O que é o coração? Amor. Amor. Se você não tiver like, não mandarem coração para você, você não é amado, amada. Então, você não se sente amado. Ou seja, vem aí novamente uma possibilidade de depressão. Ansiedade. Até a ansiedade, né? O uso de celular causa muita ansiedade. Como assim? Eu vejo a vida de outras pessoas que está ótima, maravilhosa. É porque, assim, a maioria, vamos ser sinceros, né? Posta somente o que é agradável, gente. Ninguém vai postar lá, gente, olha, tô nessa situação aqui. A não ser que você queira algo em troca para mudar a vida, né? Alguém olha e fala, nossa, vou ajudar fulano. Mas, assim, a maioria é literalmente algo legal que tá acontecendo, quer mostrar, quer registrar. Foi para uma viagem, quero registrar. Então, assim, é sempre mostrar o lado bom. Sim. Mas, assim, quando desliga ali, às vezes a pessoa tá, né? E o problema não é mostrar o lado bom. Por exemplo, antigamente, a gente tinha os álbuns de foto. Hoje em dia quase não está se usando mais. Mas nos álbuns de foto familiar, tem você chorando? Tem você apanhando, sei lá? Não. Alguém ali tem, ó. Geralmente não. Porque mostra o lado bom, aquele momento feliz. É natural. Então, nas redes sociais, hoje ela é nosso álbum de foto. Você vai pôr os momentos bons. Só que aí você tem que ter, vamos dizer assim, um simancol. Se não tá bom, não fica fingindo. A questão é essa, não fingir que está bom. Tá ruim, não posta nada, deixa lá. O dia que tiver bom, aí você vai lá e posta. Porque se você começar a mentir, um dia você começa a acreditar na sua mentira. Só que você não vai estar bem, você vai estar o tempo todo fingindo que está bem. Aí um dia você chega ali, né, a crise da meia-idade, que a gente costuma falar, após os 30, você vai olhar, mas o que eu fiz na minha vida? O que eu conquistei, seja pessoal, bens legado, materiais, né, profissional, qual o legado que eu vou deixar? Eu vou ser uma pessoa que está fingindo ser feliz o tempo todo? Porque volta a mesma coisa dos muros, né? O muro do fingimento. Se você derruba ele, você só vai mentir, fingir, ludibriar outras pessoas, só que você não está aproveitando o bom da vida. Aproveitando a vida, fazendo as coisas que você realmente gosta. Porque na rede social, os likes, para você postar as coisas e ter like, você tem que postar o que as pessoas vão gostar, não o que não você que você gosta. Vai gostar, exatamente. Então, não é para você faz aquilo para os outros. Isso é prejudicial, o excesso disso. É natural, todo mundo gosta de like. Eu gosto de ter like na minha rede social. Só que, para mim, não vai me fazer ficar triste se eu não tiver like. Eu vou ficar mais alegre com os likes que eu tenho. Aí vem ver o lado positivo, o lado negativo, né? O lado triste, eu não tenho like. Mas para mim tá tudo bem. Eu não tô em busca daquilo, eu não tô... Em busca da aprovação das pessoas. Exato, né? Eu não tô em busca dessa aprovação. E hoje em dia o que acontece muito também é a questão, por exemplo, né? Você tá aqui com o aparelho, você não tá vendo a pessoa, né? Ou seja, você pode escrever o que você quiser, seja algo positivo ou negativo. E hoje o que anda mais acontecendo é as pessoas andam carregando muito isso para si, né? Principalmente as críticas, né? A opinião das pessoas. Como que a gente pode lidar com essas questões? Literalmente olhar e fingir que não viu? Ou tentar fazer algo diferente ou algo do tipo? Primeiro, se você olhou e te machucou, aí você vai para terapia para entender o que está acontecendo na sua vida, que você olhou para aquele comentário, por exemplo. A gente pode falar isso muito dos artistas, né, Silas? Hoje os artistas
já vi vários relatos de estar com depressão por conta, né, de críticas sobre inventando história ou algo do tipo, literalmente por conta das redes sociais, né, os famosos haters, né? Aí o que acontece que boa parte dos artistas, eles vão para terapia. Direto a gente vê aí falando que estou fazendo terapia e tal, para buscar a melhora disso. Só que eles, vamos dizer assim, eles lá em cima, no topo dos artistas, sabem e procuram o profissional. Quem está começando, não. Eles ignoram, tal, tenta dar um jeito, brigar nas redes sociais, só vai gerar mais comentários. Confusão, Mas até que você falou uma coisa interessante, né? Hoje a gente está aqui, eu estou com o meu celular, você está com o seu, eu estou acompanhado, mas é a mesma coisa de eu estar sozinho. Porque você está aqui, mas eu estou conversando com o pessoal que está longe. E assim eu me sinto sozinho em muitos momentos. Antigamente, né, tinha as cartas. Enviava a carta, demorava um mês chegar. Mas era uma emoção tão grande, tão boa. Hoje, a nossa carta chega instantaneamente. Escreveu, você mantém contato instantâneo. Só que as pessoas, elas passaram a achar fácil demais. Antigamente era essa emoção, né? Hoje é fácil demais, que não sente nada. Mandei uma mensagem para você, você viu, mas respondeu, mas é quase como se não fosse nada. Eu não sinto nada, porque é rápido demais. O ser humano e o cérebro do ser humano, ele tem um problema aí com o imediatismo. Hoje em dia, a maioria das pessoas são imediatistas, ou seja, ela quer tudo para ontem. Não que eu precise esperar amanhã, daqui um ano. Não, eu quero para hoje. São muito mais ansiosas, né? Eu acho que a palavra é bem essa também. Quero um negócio rápido. Isso pode... Eu acho que isso vai acarretar muito na nova geração, né, Silas? Sim, porque já estão nascendo nesse meio de muitas tribulações, né? De muita ansiedade, até vindo mesmo da própria família, dos próprios pais. Porque é aprendido. O imediatismo, ele é aprendido e ele é ensinado pelos pais, pelos amigos dos pais, que são os adultos, né, que são responsáveis. As influências, né, literalmente. Como que você acha que se aprende o imediatismo? Uma das causas, né, por exemplo. Imediatismo, ixi, agora você me pegou. Vou deixar essa para você. Se você tem um filho e, basicamente, tudo que ele quer, você dá naquele momento, ele vai aprender a receber tudo na hora. Não, eu quero esse celular, no outro dia meu pai e minha mãe já aparecem com ele. Eu não falo assim, peraí, eu te dou um prazo, né? Por exemplo, eu te dou mesada, né? Então, você vai juntar a mesada e no final você vai ter o dinheiro e você compra o seu celular. Ou daqui tantos meses eu vou te dar isso, ou daqui tantos dias eu vou te dar isso. Porque, não, só vai lá. Porque hoje em dia o acesso às coisas é mais fácil. Antigamente, não. Enviava a carta, demorava um mês. Como é que você vai ser imediatista se demora um mês para ir, um mês para voltar? Ou seja, você vai ter a resposta se a pessoa recebeu a carta e se ela decidir te responder só daqui 60 dias. É por isso que a gente escuta muito, né? Por exemplo, das nossas mães, dos nossos avós. É tipo, na minha época não tinha isso. Hoje em dia, esses netos estão tudo Nutella, né? Que dizem, né? Tem tudo na mão. Então, antigamente era diferente, né? Era através da conquista, do trabalho e tudo mais. Essa questão, né, Silas, de exposição da internet leva a gente também a muitos riscos, né? Principalmente do cyberbullying. Como que a gente pode lidar com essas questões? Primeiro, acho que todo mundo sofre do cyberbullying ali na internet em algum momento. Só que é como isso afeta você. Se você sofreu e está sendo afetado de uma forma mais exagerada, vamos dizer assim, no seu ponto de vista, fala assim, não, está muito tenso para mim, muito intenso. Aí você procura uma ajuda para entender o que está acontecendo. Porque o bullying, tanto na internet, quanto na vida cotidiana ali, na escola e tudo mais, acontece. Sempre aconteceu. E, infelizmente, parece que não está diminuindo. Parece que está aumentando devido ao acesso diário ali. Jovens fazem grupo para fazer bullying com outras pessoas e por aí vai. Então, parece que está aumentando.
Então, o ser humano em si ele não está tomando essa consciência de reduzir, seja os mais velhos ou os mais jovens. Então, o que que acontece? Quando você sente que está se sentindo mal com as falas de outra pessoa, aí você busca uma ajuda profissional. Peraí, o que que está acontecendo? Se a Isa falou isso para mim, me afetou. O que está acontecendo comigo para mim deixar isso me afetar? Aí é onde eu iria buscar um psicólogo, por exemplo. Aí ali eu vou fazer minha terapia para me entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou deixando você me afetar dessa forma. Aí entra, né, igual você falou, né, o papel, né, do psicólogo em ajudar a pessoa a entender seus sentimentos, né? Isso, porque após você entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, aí vem o mais importante. O que fazer com isso? Eu já sei o que aconteceu e por quê. Agora, o que que eu vou fazer com isso? A parte mais demorada da terapia é você, por exemplo, encontrar a resposta de, beleza, eu tô com esse sentimento de tristeza porque o Silas me falou tal coisa, me xingou lá de tal modo. Então, beleza, eu já sei que foi o Silas que me xingou, já sei que foi provocado por alguma situação nossa ali. Só que aí vem, beleza, agora o que que eu vou fazer com essa tristeza? É. Aí é o trabalho terapêutico. Um dia você vai parar e vai decidir, não, vou fazer isso. Claro, geralmente não é ir lá dar umas tapas na pessoa, não. É porque não vai resolver. Você vai resolver um problema, né? Tipo assim, se sentir aliviado por dar os tapas na pessoa. Entretanto, você vai arrumar outro problema. Então, é uma resolução que te traz mais dor de Dor de cabeça. cabeça. É a mesma desculpa para usar maconha. Tô ansioso. Aí vai lá, usa maconha para reduzir a ansiedade, só que arruma um monte de problemas sociais com a família, com a polícia e por aí vai. É verdade. A gente acabou entrando um pouquinho em um assunto que é depressão, né? Que é basicamente o que você está falando. Vamos aproveitar esse gancho e dar dicas mesmo, né? Para as pessoas, às vezes, identificar alguma situação que seja mais corriqueira, para que elas possam pensar assim, poxa, isso que ele falou, eu tô sentindo, né? Vou procurar ajuda. Por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que gosta muito de rock, aí canta em bares e tudo mais, lá de rock, né? Aí lá no palco ele tá eufórico. Mas a partir do momento que essa pessoa descia do palco, ia para casa e por aí vai, para outros lugares também, ela começava a se sentir triste. Porque ela não estava recebendo o like presencial lá, né? Que é os aplausos, os coraçãozinhos e tudo mais. Ela começava a se sentir triste e depressiva. Ia para casa ficar dentro do quarto escondida. Caramba. Então, assim, vem a questão da rede social, né? A gente pode imaginar os likes. Se eu não tenho like, eu fico triste. Quando eu tenho like, eu fico alegre. Então, aí vem a depressão. Agora, o que fazer, por exemplo, para identificar a depressão? Tristeza em excesso. Se você está triste uma semana, aí logo você está de boa de novo, não é depressão. Mas se você está triste um mês, aí você está desistindo dos seus sonhos, não vou fazer isso mais não, vou deixar para lá. Aí você está desistindo dos seus desejos, você já não quer ir mais no trabalho, quer abandonar tudo. Pode ser que a depressão já esteja chegando ou já tenha chegado em você. Aí é identificar isso. Não, eu estou triste demais, eu não estou querendo ir mais para o trabalho, eu não estou querendo sair de casa, eu não estou querendo fazer nada. Aí eu vou identificando, eu não estou querendo fazer nada. Às vezes a gente não quer, é natural, mas quando é provocado pela tristeza profunda, você identificou, não quero mais fazer nada, mal levanto da cama. E vem os gatilhos também de morte, né? Sim, Silas? não estou tomando banho, não estou me cuidando ali da minha higiene pessoal. Aí é hora de você parar e pensar, o que está acontecendo? Provavelmente é depressão. Ou uma tristeza muito profunda, né? Antes de virar depressão. Aí vem
que você falou que Os vinha mesmo? gatilhos da morte. A questão do suicídio. Sim. Aí você vai perceber também que em muitos momentos tem que aprender, eu falar bem assim, porque tem momentos que até eu falo, não, eu queria ir embora. Porque às vezes acontece algum problema, todo mundo Só quer queria fugir daqui. fugir. É tipo isso. Só que quando é depressão, você fala, eu quero ir embora para as pessoas, mas na verdade o que você está dizendo, e você sabe disso, a pessoa lá pode não saber, mas eu chego em você e falo, não, eu tô com vontade de sumir, mas aqui dentro você sabe que o seu sumir é morrer. É morrer. É dar um fim à dor. Porque o que é a morte para a pessoa que está com depressão? A dor está tão forte, que a única solução que eu vejo é a morte, porque eu não vou sentir mais nada. A agonia para a pessoa chegar a esse estado é tremenda. Então, você que, por exemplo, fica ofendendo as pessoas, maltratando, fazendo bullying, você tem certa responsabilidade por ela tirar a própria vida. Muita. Porque você maltratou tanto aquela pessoa que chegou um momento em que ela tirou a vida. Disseminou tanto ódio, né? É essa a questão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala pro outro, né, Silas? Aquele negócio assim, guarda a sua opinião para você quando ela não for positiva. É esse ponto, gente, porque às vezes a gente não sabe como que tá a pessoa do outro lado, né? Agora, falando de rede social, a gente não sabe como que vai ser a reação daquela pessoa sobre a minha opinião. Às vezes você quer dar uma opinião para ajudar, mas às vezes a forma de você escrever ali não gerou uma interpretação para ela positiva. Então tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Sim, tem que ter muito cuidado da forma que você fala para as pessoas. Mas o que os amigos, assim, em muitos momentos, nem sei se posso chamar de amigos, né, fazem? Isso é falta de Deus, falta de oração, é falta de vergonha na cara. É mimimi, né? É mimimi. Só que, será que é mesmo? Aí, vamos fazer uma reflexão. Aí começa... É como se você jogasse uma coberta em cima do problema, né? Você esconde aquilo lá, joga pra pessoa o que você acha que pode ser, né? Porque é a sua opinião, mas não dá ouvidos ao que realmente está acontecendo. Aí vem o trabalho do psicólogo, para você entender assim. Até a gente fala assim, o psicólogo passa 5 anos estudando na faculdade para aprender a fazer só uma coisa. Se ele aprender a fazer isso direito, tá bom. O resto ele aprende depois. Escutar. Porque tem uma diferença de você falar, eu estar aqui e tal, mas o que acontece? A diferença é a seguinte, você fala, eu ouço por aí, entra aqui, sai aqui e tal. Não, eu não estou escutando. Escutar é tentar entender o que você quer me dizer. Por exemplo, Silas, eu estou triste. Aí eu já venho, nossa, eu também fiquei triste esses dias, cara. Você não dá ouvidos ao problema da pessoa. Eu já lembro das minhas tristezas. Das suas tristezas. Mas sabe o que é interessante? Atualizar a lista. Hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões, cada uma é única. Sente a tristeza, tem a receitinha ali, né? Tá até no dicionário algumas formas lá de tristeza, que é o comum. Mas você sente alguma coisa de tristeza diferente da que eu sinto, que torna a sua tristeza única. Então, quando você fala, eu tô triste, eu lembro das minhas tristezas, eu não estou te ouvindo. Eu estou olhando para você como se você fosse eu. Não. Aí vem a empatia, né? Você pôr no lugar do outro. O psicólogo, ele tá lá para entender o que você realmente quer dizer. Silas, eu tô triste, mas beleza. O que é tristeza para você? Aí você vai explicar. Não. Como é que Aí você explica. A tristeza é isso e isso. Aí como que ela acontece no seu corpo? Aqui na ponta do dedo dá uma coceirinha. Lá no meu pé acontece isso. Eu fico todo empolado. E por aí vai. Tem milhares de formas que diferenciam a tristeza da outra. E também tem as emocionais, né? Cada um interpreta a tristeza de uma forma. E afinal, somos organismos parecidos, mas somos indivíduos singulares. Verdade.
Bom, Silas, você tem mais algum assunto que você acha que seja pertinente a gente ainda falar aqui no nosso bate-papo de hoje? Porque assim, se você está ferido, alguém te feriu. As pessoas feridas geralmente tomam cuidado para não ferir a outra. Porque já estão machucadas. Vamos dizer assim, eu entendo a sua dor. Tipo isso. Eu entendo a sua dor. Eu também sinto algo parecido ou igual, por aí vai. Aí é onde tem que tomar o cuidado. Por exemplo, nas redes sociais, nessa cultura aí. Muita gente está lá para vender produto. A música, por exemplo. O artista ele pode ter a depressão dele, ok? Aí ele faz a música naquele ritmo e tudo. Só que no fim das contas ele está tentando vender o produto dele ali. E ele vende. Ele ganha dinheiro com isso. Então é o público-alvo. O marketing entende muito disso, né? O público-alvo é o público mais triste, que vai comprar aquele produto. Então eu vou fazer para ele. Então começa assim. E outra que até tem, às vezes a gente vê na televisão uns casos tipo AIDS, né? Que a pessoa pega a AIDS aí nas baladas da vida e ela pega uma agulha e sai infectando outras pessoas. Sim. A depressão é algo parecido. Eu tô com depressão. Tô com raiva do mundo por conta disso. E das pessoas. Então eu vou incentivar outras pessoas a se sentirem depressivas. Algo parecido. Eu infecto. Aqui é um problema fisiológico, né? Com a agulha, a AIDS, o HIV. E aqui psicológico. Eu infecto as pessoas com depressão. Aí a pessoa vai ouvindo as tristezas. Uma coisa que eu acho bastante triste hoje em dia é assistir jornal. A televisão parece que vai sair sangue dela. É verdade. Principalmente alguns aí que é mais violento, por assim dizer, vai sair sangue da televisão. Isso causa o quê em nós? Medo. Medo de sair de casa. Mas vamos dizer assim, o sistema, né, como alguns dizem, tem um porquê. Porque é o que vende. É o que vende. Hoje o ser humano ele perdeu a sensibilidade e gosta muito de ver a derrota do outro. Muitas das pessoas não desejam o sucesso do seu colega. Deseja que ele fracasse para você ter o sucesso. É verdade. Acho que algo que também é interessante a gente enfatizar é como ajudar quem está ao nosso lado. A ajuda mais importante que você deve fazer é respeitar a pessoa em primeiro momento. Por exemplo, a gente vê muito que esses reality shows, pessoas falando uma do corpo da outra. Se você não acha o corpo da outra pessoa, como é que eu digo, interessante para a sua visão de corpo, fique calado. É sua visão. Aquela pessoa tem o corpo dela, que o nome já diz, é dela. Você não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a gente vê assim, não, eu tô meio gordinho, né? Aí o pessoal, tá gordinho, Silas, eu tô. Mas aí eu penso, mas o miserável não me chama pra fazer uma caminhada, não oferece pra pagar minha academia. Não, só fala que eu tô gordinho. Isso só vai me entristecer se eu me deixar ser afetado por aquilo. Sim. Mas não oferecem uma opção. Vê lá o filho, a filha, não, você tá muito gordinha, gordinho. Mas fala, filho, vamos ali, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma academia. Você não tá querendo aquele iPhone? Só vai ganhar ele depois de fizer tantos meses de academia comigo. E aí junto, não é só pôr a pessoa para ir, não. É apoiar, né? Apoiar, porque não adianta você ficar falando mal. Você tem que oferecer opções. Às vezes a pessoa tá ali gordinha por algum motivo, por alguma tristeza que você mesmo causou nela. Aí ela fica triste e vai comendo e nem vê que está ficando mais acima do peso. Então, tudo... na psicologia não dá para a gente dar uma receitinha. Se for, por exemplo, se falar de receita, tem aí 140 anos que a psicologia estuda a vida, tem alguns tipos de viver que vai dar merda. Aí, mas nem isso a gente anda, porque não... vamos impor às pessoas, isso não existe. Você tem que escolher seu caminho. Eu quero ir no psicólogo, eu não quero ir no psicólogo, mas para fazer isso você tem que ter a consciência de que psicólogo existe e está lá para te auxiliar.
Exatamente. Inclusive, né, uma profissão extremamente importante para nós. E está se tornando cada dia mais importante. Mais importante, exatamente. Bom, o nosso podcast vai ficando por aqui. Silas, foi uma honra te receber no nosso estúdio. Falar sobre um tema tão importante, né? Acabou que a gente englobou outros assuntos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Seja sempre muito bem-vindo na Supermédica, no nosso estúdio. Eu te dar a palavra para você. Bom, eu que agradeço o convite. Espero ter respondido várias dúvidas, perguntas. Sempre fica uma coisa ou outra ali sem ser respondido. Vamos marcar um próximo, né? Um próximo programa. Sim. Já pra gente falar sobre... Porque é um assunto, a sua área principalmente é um assunto que dá pra gente falar de tantas coisas, né? Hoje a gente escolheu um tema central, mas dá pra gente falar sobre diversos assuntos. Muitos. Então, assim, alguma dúvida... As redes sociais estão lá, às vezes eu não ando postando tantos vídeos, mas às vezes eu posto. Inclusive, deixa pra nós a sua rede social, pra galera poder seguir. É @psicólogo Silas Bezerra, com BI. A foto eu tô pendurado de cabeça pra baixo, alguma ponte na vida por aí, fazendo rapel. Então é uma foto estranha lá. É bem identificável, gente. Show. Então, mais uma vez, muito obrigada, Silas. As portas da Supermédica estão sempre abertas para você. Tá bom? Eu que agradeço o convite e até uma próxima. Com certeza. Nosso Supercast vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. As nossas redes sociais vão ficar no link aqui abaixo do Silas também, para você que deseja procurá-lo. Mandar uma mensagem no direct, né, Silas? Sim, no direct. Isso mesmo. Gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.